hoje aqui nos estúdios da TV PUC nós vamos conversar com a Bárbara. Ela é estudante de arquitetura e passou uma temporada na Espanha, e com o Leonardo, ele faz faculdade de Direito e estudou em Portugal. Bárbara, começando com você, você já tinha vontade de estudar fora do país quando você veio para a universidade, ou aqui você descobriu? Eu já tinha interesse, até quando eu era mais nova, no colegial eu tinha interesse, mas conversando com a minha família, eles disseram que era melhor depois que eu me formasse, durante a faculdade, para ser mais específico, para poder aproveitar mais e tudo mais. E aí quando eu cheguei aqui eu vi que tinha oportunidade, que eu tinha chance de concorrer. E aí eu fui passar a saber, procurar, porque a gente tem a oportunidade no terceiro ano tá indo viajar, então eu, desde o primeiro ano eu já me empenhei com as notas e tudo mais, para mim poder conseguir a vaga. E você, Leonardo, foi assim também ou como foi? Então, desde o colegial também já tinha essa intenção de fazer um intercâmbio. Aí chegou na faculdade, eu me empenhei em estudar, consegui boas notas para conseguir um intercâmbio pela faculdade mesmo, para conseguir ter uma graduação assim um pouco melhor. E como é que é esse processo, o processo de seleção? O que tem que fazer para estudar fora do país? No meu caso, eles pedem que a gente faça um caderno, um portfólio com todos os seus trabalhos acadêmicos, todas as atividades que você teve na faculdade e até se você teve alguma coisa fora com estágio relacionado. E eles avaliam também a sua média, você não pode ter nenhuma DP, essas coisas assim desse tipo. E você faz uma carta de intenção, você também pede um atestado da língua, que você tem que ter um estudo básico da língua, e aí você faz a seleção. É bastante concorrido. É assim também? No meu caso só não tem que fazer o portfólio, né? Mas as notas, carta de intenção, também é o mesmo padrão. Você foi para Portugal, a questão da língua foi mais fácil ou você também teve algumas dificuldades lá? Então, no começo, até o primeiro mês, assim, foi difícil entender, porque eles falam muito rápido e muito para dentro. Se eu não olhasse para a boca da pessoa, eu não sabia o que ela estava falando. Então era um pouco complicado. E para você? Então, o espanhol, a gente acha que a gente arrasa no espanhol, né? Portunhol, vai lá, tenta falar, fizemos as aulas e tudo mais. E o nosso professor era daqui da América, era do Equador. E aí a gente fez as aulas, achamos que a gente não ia ter problema, tal, no começo, mas quando a gente chegou lá, o sotaque é muito diferente, a gente ficou assim, não entendia nada que eles diziam, nada. E aí, quando a gente falava, como a gente falava muito pausadamente, eles também não entendiam o que a gente dizia. Então foi complicado no começo, mas aí você vai escutando tanto e eles falam muito, muito rápido e tudo mais. Aí você acostuma, mas no começo foi meio difícil. Assim, eu não estava esperando. Eu falava assim, no espanhol, a gente entende espanhol, a gente sempre acha, né? A gente sempre acha. Uhum. E nas aulas, tudo mais, a gente aprendeu, mas aí depois, no fim, apanhamos um pouco da língua no começo. Né? Assim, mesmo depois assim, de um certo tempo mesmo em Portugal, mesmo na aula, assim, você tinha que prestar muita atenção, sentar na primeira fileira para poder entender o que o professor fala. Nossa, as aulas são terríveis no começo. É difícil acompanhar as aulas? Nada. Porque os professores, assim, pelo menos os meus eram muito mais velhos e tudo mais, e aí eles já tinham vício da língua e falavam termos técnicos, e aí você tinha que sentar justamente lá na frente e ficar bem atento, porque se você perdesse o raciocínio, você já não entendia mais nada. Aí os alunos também agem diferente na sala de aula. Por exemplo, lá você não escuta conversa nenhuma, é tudo calmo, ninguém faz pergunta, daqui, né? Ninguém faz pergunta na aula, só os brasileiros levantavam a mão, verdade. Professor, por favor. Então, e tem essa diferença, então, do estudo aqui muito. E lá. A relação aluno e professor lá é muito diferente. Lá mais fria. É mais fria, é muito mestre, ele fica num palquinho, e ele é bem, ninguém vai lá perguntar, ninguém interrompe a aula, ninguém faz pergunta, é tudo muito formal, a conversa com o professor é muito formal, senhor, senhora, é tudo bem. Não tem essa relação que a gente tem aqui no Brasil, professor amigo e tudo mais, sabe? É diferente. É bem formal. Vocês passaram, assim, por alguma situação engraçada na faculdade ou com os colegas, assim, ou por causa da língua? Assim, na faculdade a gente dava várias bolas fora, várias. Porque foi assim, a gente tentou fazer grupo com pessoas ou de outros países ou da Espanha mesmo, para poder treinar a língua e tudo mais, porque a gente estava em vários brasileiros, né? E aí, no começo, a gente falava várias coisas e eles ficavam rindo da nossa cara, falavam assim, não é assim que fala, e ficava zoando. E eles também zoavam muito com o Brasil, assim, falavam assim, o Brasil só tem futebol, por isso que vocês não sabem nada de arquitetura, assim, sabe? Zoavam, mas tudo na brincadeira. Então a gente ficava meio com raiva, falava assim, como assim e tal, mas é tudo brincadeira no fim. Assim,
eu sofri um pouco em relação às gírias de Portugal, porque eles falam muitas gírias lá. Então, às vezes eles falavam, eu ficava meio, o que ele quis dizer? Aí eu perguntava para meus amigos de lá, é tal coisa. Aí eu já pegava já e não passava mais sufoco. E vocês conseguiram aproveitar, assim, alguma coisa que vocês estudaram lá, que vocês conseguem trazer pro dia a dia agora na faculdade de vocês? Dá para aproveitar ou é diferente? Você ganha experiência, mas é diferente? É diferente, é bem diferente como eles lidam com certo tipo de matéria e tudo mais, mas, assim, é mais pra vida que você traz. E pra própria, que nem agora eu tô terminando o meu curso, pro meu trabalho final de conclusão de curso, eu tô aproveitando muito tudo que eu aprendi lá, eles têm um outro olhar sobre a cidade e tudo mais, a Europa e tal, então pra mim foi muito, aproveitei muito, tanto na parte acadêmica quanto na parte pessoal mesmo. Então, pra mim é um pouco mais complicado, porque em relação ao direito, os sistemas são parecidos, mas não muito semelhantes. Então, eu tento muito fazer um estudo comparado do direito, principalmente que eu dou monitoria. Então, para os meus monitorandos, eu tento dar uma análise entre as duas legislações. Então, isso me ajuda bastante nas aulas. Sim, foi uma experiência única, assim, para a vida mesmo, como ela disse, não tem explicação. Você volta com outra cabeça, muito mais maduro. É uma pessoa antes e depois do intercâmbio. Com certeza. Tem jeito. Com certeza. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida, de verdade. Foi o melhor ano da minha vida. Aproveitei muito e até hoje tenho muita saudade. Eu convivo com os meus amigos que estavam lá comigo. A gente fica chorando, querem voltar. E a gente, quando chegou no final, a gente não queria vir embora, a gente queria ficar lá. Foi muito, muito, muito bom. A gente aproveitou demais, compensa, vale a pena, Vocês sensacional. Planeja mais pra frente? De repente fazer uma pós em um outro país? Continuar? Planejo. Eu até consegui fazer algumas matérias do mestrado lá em Portugal. Então eu vi como é que é o esquema lá, eu já gostei e acho que eu pretendo voltar sim. Eu também pretendo tentar. Bom, legal, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E lembrando que mais informações sobre oportunidades de intercâmbio você encontra na página do DRE no portal da universidade.